Saímos de Brasília com destino a Porto Alegre. Depois de uma conexão de 6 horas, mais um voo nos levou para a pequena Santo Ângelo. Por fim, 1 hora de estrada e chegamos a São Miguel das Missões, quase no último raio de sol. E mesmo cansados, aproveitamos para uma primeira visita às famosas ruínas. As 12 horas de viagem valeram cada segundo. A cidade preserva uma história que nos ajuda a entender a nossa própria história enquanto brasileiros. As missões jesuíticas guaranis representam um testemunho da ocupação do nosso território e ainda guardam muito a ser revelado. Fomos convidados pelo historiador José Roberto para uma visita a uma aldeia guarani. A aldeia é muito longe daqui? 28 quilômetros. É? Mas a estrada é boa? Não muito. Vamos ver como está. Nada melhor que uma escola indígena para esta aula histórica. Então, aonde é o Rio Grande do Sul hoje, Santa Catarina, Paraná, quase todo, né, era de base espanhola. E a entrada dos jesuítas, então, a partir de 1626. A partir de 1629 vem o ataque dos bandeirantes que buscavam índios como escravos, atacam, e as 18 reduções que estavam aqui no Rio Grande do Sul, muitas foram exterminadas, mas aquelas que conseguiram passaram para outro lado do Rio Uruguai. Em 1641 acontece uma grande batalha, que é a principal batalha naval da América, que é Mobororé. Os guaranis ganham essa batalha junto com os jesuítas e sobram somente 250 bandeirantes que retornam para São Paulo e mudam toda essa política expansionista e vêm a fazer o Brasil que depois nós conhecemos das histórias todas, de Tiradentes e tantas outras. As reduções se foram, só sobraram ruínas. Parte dos guaranis que se dispersaram no passado acabaram voltando e aqui reconquistaram sua cultura, seu modo de vida, sua tradição. Apesar de diferente da época, eles mantêm uma relação direta com o sítio. Você vende isso aqui lá nas ruínas, Sim, né? na ruína. Quantos artesanatos desses você leva, por exemplo, por semana? Eu faço por uma semana, faço dessa que eu faço por 3. A maioria renda de artesanato, né? A vivência. Porque hoje em dia já não tem que comprar algumas coisas do mercado. O artesanato, aliás, é o grande atrativo da cidade depois das ruínas. Somos entre 23 artesãos sócios e onde suas famílias também fazem artesanato. A maioria sobrevive dessa renda. Faz uns 15 anos que eu soltei o último emprego meu para viver única e exclusivamente da minha mão de obra. Para mim, o artesanato em si é a vida. Eu amo o que eu faço. Sua arte está diretamente ligada à região, à história local? Sim, eu procuro traduzir ela para o próprio artesanato ou para a escultura, que eu faço escultura, né? Para valorizar a nossa história aqui e divulgar para o pessoal que vem de fora também. Alunos têm aula de história entre as pedras e se apropriam do conteúdo obrigatório nas escolas gaúchas. Um ponto importante também é que nós faça com que a sala de aula leve
o conhecimento às crianças, que elas conheçam o nosso patrimônio, porque hoje um grande caminho é a educação. São sementes que se plantam, vai colher daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Com uma visitação de cerca de 100 mil pessoas ao ano, é preciso aliar uso à conservação. Nós recebemos muitos grupos de escolas, mas geralmente esses grupos eles recebem as orientações dos professores antes com relação aos cuidados que devem ter com o patrimônio, né? Por exemplo, desde o cuidado de não riscar nas estruturas, não subir nas estruturas, né? Próximo às ruínas encontra-se o Museu das Missões, guardião das obras que faziam parte daquela redução. Logo que o museu foi aberto, recebia grandes caravanas religiosas, muitos peregrinos que vinham em busca de pagar promessas. Com o passar do tempo, o público foi mudando. Hoje, interessa-se muito mais pela história do que pela religião em si. O que poucos sabem é que estas obras não estiveram sempre por aqui. Muitas foram levadas depois que a missão foi devastada por um incêndio, outras acabaram sendo jogadas fora. Um homem recebeu a importante tarefa de resgatá-las em casas, igrejas, matagais. Fomos conhecer o filho dele, que era menino e lembra de toda essa história. O doutor Getúlio Vargas deu uma autorização para ele requisitar o que ele encontrasse, né? E ele saiu à procura de imagens, né? O que conseguiu, está ali mais ou menos 80 peças que ele conseguiu. O pai chegava nas casas, onde ele se informava primeiro, via onde é que tinha as imagens, tudo. Ele ia lá para pagar uma promessa. Quando foi feito o museu, foi feita a casa junto para o zelador, né? Que tudo passou pelas mãos do meu pai, que fez a casa, fez o museu. Cai a noite em São Miguel, som e luz. Há mais de 40 anos, a apresentação acontece diariamente. Eu vos chamo! Eu vos chamo! O mais antigo espetáculo sem interrupção do Brasil conta um importante capítulo da nossa história. O que aprendemos nessa jornada é que o patrimônio cultural de uma nação se forma com milhões de pequenas histórias. E eu sou privilegiado realmente de ter nascido com essa vocação artística e de ter nascido nessa cidade. Mas a geração nova não pode esquecer que foi com a experiência dos nossos antepassados que nós criamos a nossa identidade, criamos a nossa história.